Olá, eu sou Roberto Drummond, editor-chefe do Jornal Ouvidor, dando sequência à sabatina com os candidatos a prefeito aqui na nossa região. Nós estamos aqui hoje recebendo a visita do Dr. Fábio Zica, desculpa, muito nome na cabeça. Fábio Zica, que é candidato a prefeito em Igaratá. O Dr. Fábio reside em Igaratá desde 1995, então já temos 21 anos. 21 para 22 anos. 22 anos, é isso aí. Reside lá, é advogado, pós-graduado em Direito Penal, processo penal, e está fazendo hoje pós-graduação no processo Direito Constitucional e Administrativo. E tem uma vasta experiência na administração pública, o que o credencia a disputar esse cargo em Igaratá. Ele está aqui conversando conosco e eu gostaria de alertá-lo para alguns fatos importantes. Todos aqui são recebidos como pré-candidatos. Então é importante que não tome nenhuma atitude que possa ensejar um processo de crime eleitoral. Não se pede voto, não se fala em partido, não se fala em nomes, nem se pede apoio, né? São apenas 10 perguntas e o senhor terá 1 minuto e meio para responder. Quando completar 1 minuto, a Érica sinaliza e o senhor terá 30 segundos para concluir concluir seu pensamento. O senhor recebeu as perguntas? Recebi. Já recebeu, né? Então o senhor tem consciência do que é que nós estamos querendo saber e o mais importante, nós estamos agora transmitindo ao vivo. Pode ser que no decorrer da entrevista a conexão caia, mas aí nós vamos prosseguir naturalmente e estamos gravando. Então a gente veicula posteriormente sem nenhuma edição. O senhor tem aí 30 segundos para cumprimentar os nossos internautas que estão nos assistindo agora. Obrigado, Roberto, pela palavra. E como eu faço em todos os lugares que eu passo, isso é importante. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida e dizer que eu dedico tudo à honra e à glória dele. Eu quero parabenizar também o Roberto, estender isso a Érica, a Alexandre e os demais da equipe do Ouvidor pela iniciativa, que eu acho que isso é muito bacana, para que nós possamos conhecer todos os candidatos, como também o leitor possa ter essa possibilidade. E agradecer principalmente as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir e que vão poder, a partir de agora, conhecer um pouquinho mais do Dr. Fábio. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Fábio, para o senhor, qual a principal função de um prefeito? Roberto, um prefeito ele tem muitas funções essenciais, tanto no âmbito político como no âmbito jurídico. Eu conceituaria hoje que o prefeito ele tem que ser um administrador público ativo, participativo e profissional. Ativo em que sentido? Que ele tenha um conhecimento do seu município, da área rural, da área urbana, que ele conheça os bairros que agregam essas zonas, as pessoas, as necessidades, as peculiaridades de cada local dessa comunidade. E aí sim, de forma participativa, juntamente com as pessoas, tendo um apoio técnico e profissional com uma equipe especializada, aí sim formular programas e políticas públicas que possam realmente retornar aos anseios dessa população e que possam realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos que todo prefeito recém-empossado, ele é obrigado a trabalhar no primeiro ano de sua administração com o projeto, com o planejamento executado na gestão anterior.
O senhor naturalmente deve ter estudado o plano diretor, o plano plurianual de Igaratá. Na sua opinião, o que é possível fazer em 2017 com o orçamento, com o planejamento que foi feito pela atual gestão? Veja, Roberto, o plano plurianual, o plano diretor, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretriz orçamentária, são legislações, entre outras, muito importantes. Por quê? Porque elas visam dar transparência à população daquilo que é gasto, que é feito com o dinheiro público, como também ele visa proteger o patrimônio e o horário público. Por quê? Ele acaba vinculando o administrador naquelas metas, objetivos e programas que ele criou para que pudesse ser realizado. Então, se nós estivermos nessa próxima gestão em 2017, nós vamos ter que dar continuidade a essas metas, até porque a legislação exige isso, né? Mas nada que possa nos impedir de, quando estivermos lá, analisarmos realmente as condições, né, que a prefeitura se encontra dentro desse planejamento anterior e até mesmo, eventualmente, um ajuste, um reajuste nesse plano plurianual com a aprovação da Câmara Municipal para que a gente possa realmente fazer as coisas coerentes e que realmente sejam realizadas. E nada que vai impedir também que nós possamos iniciar os nossos programas e políticas públicas que temos hoje. Na opinião do senhor, quais as 3 principais medidas que precisam ser tomadas na área de educação? Eu diria que são muitas, Roberto. Mas eu diria hoje que nós temos que chamar os professores para que, dentro de uma conversa, nós possamos chegar numa conclusão de uma forma de estruturar materialmente, de forma tecnológica, a nossa educação municipal. De que forma? Para que a gente possa dar condições para que os nossos educadores realmente possam desenvolver uma educação de qualidade, de modo que a gente possa formar cidadãos. Um exemplo que nós não temos hoje e que precisamos é fomentar que esses jovens façam excursões culturais, feiras do livro, museus, centros históricos, feira de profissão, porque isso vai agregando o jovem. Uma outra coisa, hoje nós precisamos fornecer material de qualidade gratuito, nós precisamos fornecer uniforme para todos os alunos da rede municipal de forma gratuita, uma alimentação de qualidade, saudável e balanceada. E uma outra coisa é que nós possamos trazer para Igaratá o IFESP e o ETEC, que são cursos profissionalizantes que vão poder ajudar a desenvolver esses jovens e até mesmo que eles possam ter uma qualidade com uma porta no mercado de trabalho para que possam ter um futuro melhor. Um drama permanente em Igaratá, aliás, em todas as cidades brasileiras, é a questão da saúde. Igaratá, talvez, por ser um município muito extenso, ter pessoas muito distantes, né? E além disso, num lugar privilegiado, porque é de fácil acesso para quem não é de Igaratá. Lá tem muita gente que vem de fora para se tratar em Igaratá e às vezes prejudicando aquele que reside em Igaratá. O que o senhor imagina as 3 principais medidas na área da saúde? Veja, Roberto, a medicina nos ensina que ela está muito avançada na parte da prevenção. Isso, então, nós temos que trabalhar e investir na prevenção. Investindo em prevenção, nós salvamos vidas e cuidamos da saúde das pessoas. Então hoje nós precisamos investir na promoção à saúde, que são cursos, seminários, que as pessoas possa ser feito isso no centro da cidade, nos bairros, na área rural, de forma a educar as pessoas na necessidade de ter uma alimentação saudável, atividades físicas, enfim. Como a gente precisa também acrescer na nossa cidade hoje o PSF para o número de 3. Aí sim nós vamos ter a possibilidade de atender 100% da nossa população com esse número. E invertendo a lógica. Hoje as pessoas procuram a unidade básica de saúde. Com o 3 PSF, a unidade básica de saúde vai até você e você vai ser atendido de forma digna, tranquila e de uma forma muito mais rápida. Um outro problema que nós temos grave, nós temos um programa chamado Igaratá Mais Saúde, que visa o quê? Nós trazemos profissionais especializados na nossa cidade para que possam atender as pessoas.
e aí sim a gente vai ter uma prevenção maior. Hoje o problema é, as pessoas só conseguem uma consulta daqui 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano. Trazendo os profissionais à nossa cidade, isso vai se reduzir para 4 ou 6 meses no máximo. Transporte coletivo. Isto em Igaratá é tragédia. Uma vez que fim de semana não existe transporte coletivo. E dizem que é uma cidade turística. Na sua opinião, o que é possível fazer na área de transporte coletivo em Igaratá? Hoje nós temos que rever a concessão do transporte público. Eu morei algum tempo no Parque Alpina, hoje moro nas Palmeiras e tenho esse problema pessoalmente de transporte, como temos em vários outros bairros onde eu passei. Qual é o problema maior? Hoje, por vezes, nós não temos transporte em finais de ano, em férias escolares, em final de semana, feriados. Também a rota desses ônibus não passam em todos os bairros e alguns bairros que passam acabam deixando de passar em ruas essenciais. Como também nós temos um problema de horários inconstantes de ônibus. Então a nossa proposta é o quê? É rever esse contrato para que o ônibus ele seja de forma constante, todos os dias do ano, que possamos ter, que ele entre em determinados bairros que hoje ele não faz as rotas, em determinados bairros que ele passe alguns locais essenciais e que é possível e hoje não acontece, e tenhamos também um horário constante, né? Por isso vai facilitar a vida das pessoas. Mas uma coisa importante também, Roberto, quando a gente fala em transporte, é sobre ponto de ônibus. Nós não temos na nossa cidade muitos lugares. Hoje as pessoas ficam na chuva, as pessoas ficam debaixo de um sol, isso acaba sendo desumano com as crianças, com o ser humano, com o idoso, com as pessoas. Então nós temos que se preocupar também com os pontos de ônibus em locais determinados e definidos para que as pessoas também possam esperar o ônibus. A segurança pública. O senhor trabalhou no CONSEG, atuou no CONSEG durante muito tempo. O que nós podemos fazer na segurança pública em Igaratá? Inclusive, eu fui na reunião do CONSEG essa semana. Eu acho que o primordial, primeiro em matéria de segurança, é você ter um bom relacionamento com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E hoje, graças a Deus, eu tenho isso. Para quê? Para que você tenha reuniões periódicas e aí sim se analise onde estão os maiores índices de criminalidade na nossa cidade. É muito importante se conciliar o CONSEG e dar realmente condições para que ele trabalhe. Hoje o CONSEG ele faz as suas reuniões, mas ele não tem um representante da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, e às vezes é a sociedade civil, o CONSEG e a polícia. E nós precisamos criar essa estrutura. Mas eu diria que nós precisamos também, na área da segurança, investir em câmaras de monitoramento? Sim. Agora, quando nós falamos em segurança, nós falamos em criminalidade. Criminalidade não se combate só com polícia. Nós precisamos combater a criminalidade também com políticas sociais, né? Se nós criarmos políticas sociais na nossa cidade, como nós temos ideias na área do esporte, criando várias modalidades esportivas na nossa cidade, que vai possibilitar que o jovem participe desses eventos e eventos culturais, nós vamos estar ajudando através de políticas públicas o afastamento do jovem da criminalidade, que hoje estatisticamente na nossa cidade o maior índice de criminalidade é praticado por adolescentes, que se envolvem no tráfico e no furto. Se nós investirmos em políticas públicas sociais também, com certeza nós vamos afastar esses jovens da criminalidade, a nossa insegurança vai se diminuir e a nossa segurança vai melhorar. Igaratá tem uma configuração muito peculiar. Embora ela seja uma cidade planejada, na hora de executar, esqueceram um pouquinho o projeto e fizeram diferente, fizeram mais barato. E isso deu um traçado difícil, às vezes um caminhão muito grande tem dificuldade de trafegar dentro da cidade. Na área de infraestrutura urbana, o que o senhor imagina seja possível fazer em Igaratá? Roberto, quando a gente diz infraestrutura urbana, nós temos que primeiro partir do princípio de que nós temos coisas primárias e essenciais na nossa cidade. Acho bom você ficar mais junto. Que seria... Vai desaparecer, acabar saindo. Que seria a água, o esgoto, né, o lixo, enfim. Hoje nós temos um plano municipal de saneamento básico, conforme a exigência de uma lei federal de saneamento básico. E hoje nós temos dentro desse plano municipal metas a se cumprir a curto, médio e longo prazo. Então, nós precisamos sim, estando lá, hoje não tem como, mas estando lá, sim, sentar e ver se realmente essas metas estão sendo cumpridas.
Quais são as metas? Expandir a rede de água, onde nós não temos, a rede de esgoto, onde nós não temos, que nós temos locais em Igaratá que tem a rede de água, mas não tem rede de esgoto, né? E isso é importantíssimo. Um outro problema é o lixo, que também não está sendo analisado, isso é um problema muito grande. Se nós, lá atrás, e isso é uma proposta nossa, de criarmos uma cooperativa de reciclagem, hoje nós teríamos um problema menor, 60% com relação ao lixo, e isso está inclusive no plano municipal de saneamento básico. Um outro problema que nós temos é com os cachorros da nossa cidade, cachorros abandonados e maus tratos. Nós temos que criar uma estrutura para esses animais, e nós temos muitas pessoas voluntárias que hoje fazem esse trabalho na nossa cidade, e nós precisamos ter um local adequado para receber esses animais, para que possam ser tratados, para que possam ser doados, castrados, enfim. Interessante na sua explicação, você respondeu a pergunta do Ayrton Aparecido, Verdade, que questionou exatamente sobre as propostas para o saneamento básico. Parabéns. Obrigado. Boa saída. Na questão dos cargos comissionados, nós temos hoje uns 70 pessoas que atuam na prefeitura por indicação política. Quantos cargos o senhor diz que são necessários efetivamente para tocar a prefeitura de Igaratá com eficácia? Roberto, essa é uma pergunta delicada e que tem que ter coragem para responder. E eu vou dizer que eu tenho, porque é o que eu digo nos lugares que eu vou. Eu hoje acredito que nós temos um excedente de cargos de confiança comissionados na nossa cidade, em torno de 77. Isso eu posso dizer que, se estivermos lá, realmente nós vamos reduzir consideravelmente esses cargos comissionados que nós temos na cidade. Se você me perguntar em números, hoje não estando lá, eu poderia te dizer hoje pelo menos 50% dos cargos, sim, não seriam necessários na nossa cidade. Se eu fosse ver uma política eleitoral, eu estaria dizendo que não, que eu iria estudar, que eu não ia reduzir. Mas eu não estou aqui para fazer uma política eleitoral, como eu disse. Nós temos uma administração pública profissional para que a nossa cidade cresça, se desenvolva e que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Para isso nós temos que fazer uma política de Estado. Reduzindo esses cargos, sobra dinheiro, nosso caixa sobe, nossa arrecadação melhora, pelo menos nesse aspecto, e nós podemos fazer muitas coisas com esse dinheiro. Inclusive, hoje nós temos uma desvalorização muito grande dos nossos funcionários públicos. E é verdade, nós temos profissões que ganham pouco realmente, né? Até com relação a diminuir os cargos de confiança, estudando, talvez haveria a possibilidade de até aumentar a referência de algum desses profissionais, né? Ou, ao inverso, usar esse valor para você aumentar os nossos medicamentos e aplicar em outras coisas essenciais da nossa cidade. Qual é a vocação de Igaratá? Roberto, hoje eu diria que nós estamos num local privilegiado, porque nós temos várias rodovias ao nosso redor, Dom Pedro, Fernão Dias, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Presidente Dutra. Então nós temos todas as possibilidades de trazer empresas para a nossa cidade, não poluentes, não empresas de grande porte, mas empresas de pequeno e médio porte, que com certeza viriam e empregariam muitas pessoas e gerariam rendas direta e indireta. Dizem que nossa cidade é turística. Nossa cidade não é turística, como você bem colocou. Nós temos um potencial turístico e temos tudo para tornar uma cidade de interesse turístico, desde que nós possamos planejar isso com profissionais técnicos. E sendo uma cidade de interesse turístico, nós temos a condição de estruturar a nossa cidade, isso vai fomentar pousadas, passeios, empregos, enfim. E temos um outro ponto da zona rural, a parte da agricultura e pecuária. Eu andei muito na roça, como se diz, né? Filho de mineiro, fala roça. E lá nós temos um grande potencial de crescimento na produção do leite. Mas hoje por que isso não acontece? Porque nós não temos um incentivo, nós não temos quem auxilie essas pessoas a desenvolver. Como também no plantio orgânico, que é uma tendência mundial e está em crescimento e lá na frente vai se valorizar muito. Então nós temos que procurar investir isso na nossa área rural, porque hoje as pessoas que ali moram estão migrando para a cidade, ficam desempregadas. Quando nós podemos manter essas pessoas com um poder financeiro bom, isso vai fazer com que a cidade cresça e as pessoas também melhorem. A nossa última pergunta, das planejadas. Manda ver. Quais são as principais medidas que o município precisa adotar para regularização fundiária? Quando nós falamos em regularização fundiária, nós estamos falando de assentamentos irregulares, tanto em área privada como em área pública. E hoje nós temos uma legislação que é possível sim regularizar essas áreas, né? Aliás, a moradia é
fundamental e que acaba indo de encontro à dignidade da pessoa humana. A maioria dessas pessoas que estão em assentamentos irregulares hoje são pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno e acabam comprando aqueles locais de pessoas que têm um poder aquisitivo às vezes grande e se aproveitam às vezes dessas pessoas. Então nós temos sim que fazer um estudo dessas áreas, dessas pessoas, a peculiaridade de cada uma, porque a gente sabe que envolve aspecto ambiental, envolve aspecto social, jurídico, envolve o aspecto urbanístico, mas eu vejo sim que é possível se trabalhar nessa regularização. Agora, se nós tivéssemos investido, e uma das nossas metas é investir realmente em casas populares, como o projeto Minha Casa Minha Vida, CDHU, entre outros, nós vamos diminuir muito esses assentamentos irregulares que nós temos na cidade hoje e vai estar beneficiando muitas pessoas na nossa cidade que hoje não têm condição de ter uma casa própria, pagam um aluguel, às vezes não, alto, que às vezes falta até para comer, e nós temos que se preocupar com essas pessoas que precisam, essas pessoas que são carentes, e que a gente tem que voltar os olhos de uma humanização para todas essas pessoas. A pergunta agora, que a gente sempre faz, a perguntinha surpresa. Igaratá é uma cidade seccionada pelo pedágio. O que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema? Roberto, o pedágio, eu também sou prejudicado com o pedágio. Então eu acho que, embora seja uma rodovia estadual, a Prefeitura poderia sim entrar em contato com a Rota das Bandeiras e o Governo do Estado, sentar numa mesa e fazer o quê? Discutir a possibilidade da isenção desse pedágio, ao menos, se não para todos os moradores de Igaratá, daquelas pessoas que comprovarem realmente que ali moram. Porque hoje a nossa renda per capita, se nós formos analisar, como é que uma pessoa vai pagar um pedágio de 8 e uns quebradinhos, que agora eu não me recordo, que eu passo pelo desvio para não pagar o pedágio? Não tem condições, Agora, nós temos essa possibilidade de sentar essa negociação, nós temos o ponto a ponto, que é uma forma de você pagar o proporcional do que você anda na rodovia, porque quem mais sofre com isso são as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam. Então sim, nós temos que buscar uma solução para que a gente possa resolver o problema dessa população que hoje sofre muito, em razão do pedágio. E quem tem um carro hoje e usa o desvio, infelizmente ele acaba com o seu carro. Então o cidadão ele fica assim, se eu pagar o pedágio eu fico sem comer, se eu andar pelo desvio, eu acabo com o meu carro. E aí ele não sabe se paga mais pelo conserto do carro ou pelo pedágio. Então é uma preocupação nossa sim, e você pode ter certeza que nós estivermos lá, nós teremos aberto e com certeza recorreremos a quem de direito para poder resolver ou amenizar esse problema da população. Muito obrigado pela sua participação nessa sabatina. Já fica aqui o convite para executarmos outras entrevistas, outros debates, eventualmente, que nós estamos planejando isso, e vamos aguardar o desenvolvimento dos fatos. Eu desejo ao senhor muito boa sorte e os microfones são seus para você se despedir. Obrigado. Roberto, eu terminaria minha fala lembrando a lição de um grande homem que não está mais entre nós e já se foi há muitos anos. Ele trouxe duas lições. A primeira, que ele veio para servir e não ser servido. E que ele nos ensinou que o mais importante nessa vida é investir em seres humanos. Se o prefeito ou administrador público tiver a consciência de que ele está lá para servir e não ser servido, para servir um todo coletivo indistintamente, não um grupo, e se ele tiver a consciência que ele tem que investir em seres humanos, eu termino dizendo que aí sim nós vamos ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, um país melhor, um estado melhor, uma Igaratá melhor. Que Deus abençoe e obrigado por estarmos todos juntos nesse dia abençoado. Obrigado, gente. Obrigado, André. Obrigado a você que nos assistiu, você que esteve conosco aqui nessa sabatina. Obrigado, Érica, Alexandra, Bruno, a nossa turma lá na retaguarda. Obrigado a vocês e obrigado por termos participado conosco desse encontro. E amanhã tem mais.